Glória a Deus. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Obrigado. Eu não uso copo, vai no bico mesmo, tá? Eu sou um homem simples, o copo é muito chique. Obrigado, meu jovem. Como é bom estar com vocês, né? E poder ter mais um momento juntos aqui. Me sinto de verdade honrado por esse tempo com vocês aqui. E tudo que está sendo proporcionado para nós aqui, encontrando irmãos e amigos tão especiais. Qual é a força transformadora que opera através da igreja? Onde está essa força? O que nós podemos entender nessa comunhão, nessa verdadeira busca que estamos em Cristo, de sermos a expressão dele nessa terra? Qual é a força dessa unidade? Qual é a força dessa comunhão? Qual é a força da soma dos dons, das operações, dos talentos que Deus confiou para uma igreja, para uma região? Nós podemos ver a força através da história que essa igreja escreve. Eu creio que o Ministério Brasa, todos, em especial a casa que nos recebe, já tem alguns anos. E nós podemos ver a construção pelas famílias que foram abençoadas, pelos casamentos restaurados, pelas oportunidades onde o Senhor foi glorificado através de ministrações, de encontros, visitas, serviços. E você não está aqui hoje apenas para ser um ouvinte, mas sim para continuar a escrever uma história da igreja de Jesus, porque eu amplifico essa palavra, não para um ministério específico, mas para a igreja de Cristo na terra. Quem está comigo, diga amém. Esse é o desejo original da parte de Deus, levantar filhos parecidos com Cristo, respeitando a diversidade, respeitando a chamada, respeitando os dons, respeitando a forma específica de que cada parte desse corpo tem como operar numa sociedade que está cada vez pior. Há uma palavra em João capítulo 15, verso 16, muito importante. Eu entro nessa palavra com a expectativa de ver o pertencimento da igreja, dos membros, sendo tocado. Vivemos uma crise de identidade, uma crise de papel e missão de um cristão dentro do contexto em que ele foi levantado por Deus. E se você não entende o seu contexto, o seu desenho pode estar sendo prejudicado. E se você não vive o seu desenho, certamente no final da sua carreira você vai olhar para trás, Jesus vai perguntar: e o que você fez com aquilo que eu te confiei? Essa é a palavra mais confrontadora que deve gerar temor em nós. A vida que nós temos e o que Ele espera dessa vida. E eu comecei a me preocupar com isso, logo quando eu decidi viver para o Senhor e renunciar um desenho e um sonho de vida que eu achava que era o ideal. Ser um cara bem sucedido. Eu acreditava que a minha chamada era uma chamada de ser coluna financeira. Tive minha primeira experiência como coluna financeira em entregar as milhagens para uma missão de plantar uma igreja em Arequipa, no Peru. Eu tive uma felicidade, uma alegria, algo que foi acima dessa ocitocina, quando ouvimos falar de algo bom, quando realizamos algo bom, quando testemunhamos algo bom. Eu achava que aquilo era maravilhoso. Só que Deus não tinha em mim, na minha vida, no meu papel, no meu desenho, como um mantenedor, que eu achava que eu prosperaria, e eu pedia a Deus: acrescenta na minha vida, que eu quero fazer as loucuras para o Senhor. Esse era o meu desenho. Só que o desenho de Deus era muito maior. Era ser um servo, ser enviado para uma terra, um povo que eu não conhecia, que adotei em todo o meu coração, e fui aprendendo a amar a história, esse povo, e me tornei gaúcho há 21 anos, 22 anos vai completar. E quando eu entendi o meu desenho, as crises ministeriais não tiveram a força de querer me abalar e me abater. Quando você entende o seu desenho, quem você é formado e gerado em Deus, para compor dentro desse corpo de Cristo, na multiforme graça que o Senhor opera, você não vai ter essa crise de comparação, de lugar, de propósito. Você vai entender que o rio que Deus te chamou, ele é específico, e não há problema de existir em outros rios. Jesus, quando ele fala do salmo de ouro que a gente conhece, João capítulo 15, fala de algo central, de uma verdade, que há uma conexão. E a força de uma igreja que opera é através da conexão verdadeira, não momentânea, porque existe uma unidade. Nós trabalhamos, pastor Luizão, pastor Glavan, o Leandro e outros que já tem um tempo que reunimos desde Porto Alegre, por uma intenção de estarmos juntos, simplesmente de participarmos, sermos amigos e fazermos uma marcha para Jesus. Havia uma unidade momentânea, mas a unidade que Deus estava nos batizando era uma unidade de espírito, que respeita a história, que celebra as vitórias, que chora com aqueles que choram. E era além dessa visão. Então aqui Torres, todos aqui são de Torres. Quem não é de Torres? Quais são as cidades? Eu estou falando, você reside em Torres, tem São José, que mais? Capão?
aqui da região, amém? Então eu falo para a igreja representada aqui nesse lugar. Temos algo que podemos ver de poder e transformação através da conexão. João capítulo 15, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome, ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Aqui esse texto faz parte de um discurso de Jesus já na última ceia. É o momento final de Jesus, quando ele encerra, do João capítulo 13 até o 17, na oração sacerdotal, uma oração que pede unidade. Jesus declara que a eleição divina tem um propósito prático, que é frutificar. Não vamos frutificar se não houver pertencimento. Se não estivermos conectados, a escolha de Deus ela é intencional, gerar transformação por meio da obediência e da permanência em Cristo. Eu comecei a me converter em 1994, trabalhava no Banco Bradesco, e tinha muitos cristãos, muitos crentes e muitos religiosos. E eu era um completo maluco, que achava e tirava sarro de crente, imitava pastor. Meu amigo, minha amiga, que você está aqui agora, que quiser uma oração, ligue no 0800, aí como comecei a imitar. Eu acredito que Deus olhou do céu e disse, ele imita direitinho, vou levantar ele como pastor. E eu olhava, e eu achava crente um pessoal cada vez mais distante do amor, porque eu via muito julgamento. E aí eu comecei a entender, Senhor, o que tu tens para a minha vida? Qual é a trilha? E eu via me cercando isso. As reuniões de oração, entregar minha vida na casa dessa minha tia que era batista, e reunia com a Assembleia de Deus, e comecei a ter experiências. Comecei a me encher, e eu acreditava que eu já era igreja, mas não conseguia pertencer. Não conseguia ter uma identidade, não me sentia parte. E isso é um processo de construção. Frutificação não é intencional, ela é opcional. A frutificação não é opcional, ela é evidência de quem anda com Cristo. Então essa transformação pela permanência. Vi muitas pessoas começando, como havia comentado, mas muitas pessoas se desviaram, porque na hora de provar o senhorio do Senhor, de realmente reconhecer a sua soberania, eles preferiram outro caminho, um caminho das suas próprias convicções. Eu aprendi a me render ao Senhor, que a soberania de Deus não tem nada a ver com a minha vontade. Ele vai ser soberano, inclusive, nas minhas dores. Ele vai ser soberano um dia que eu não entender as brincadeiras dele, que são brincadeiras sérias, de ter respostas que eu só vou entender na glória. Coisas que eu vivo, espinhos que eu carrego. Como assim Deus, o Senhor me ama, dá o seu filho e me coloca nessa? E eu entendi que sim, essa transformação, essa permanência, ela é desenvolvida. Os frutos são permanentes, porque provém da comunhão com o Eterno. Então, oramos e pedimos, Senhor, queremos frutificar, mas qual é a conexão que estamos vivendo? Um evento, um encontro, uma barca, eu não já chamo de barca, mas que seria um retiro, isso é maravilhoso, mas é no dia a dia. A nossa vida ela vai gerar resultados duradouros, se estivermos conectados. Conexão diz respeito ao conteúdo espiritual que eu carrego, e o meu é diferente do seu, e o seu é diferente do irmão que está do seu lado, é algo pessoal. Então o teu nível de fome, o teu nível de sede, abre espaço na mesa, ou tira o teu lugar da mesa. De todo o meu coração, eu já vi muitas pessoas começando e terminando mal, porque faltou a permanência, faltou o entendimento de, Senhor, estou aqui. Não é simplesmente um culto, não é simplesmente uma reunião, não é simplesmente um retiro. Há algo que dessa palavra vai fazer parte da minha vida, desse grande quebra-cabeça que eu não tenho todas as peças, mas o Senhor tem, e eu quero receber as peças que me fazem parte. Entendimento sobre a frutificação e da transformação. Paulo escreve em Efésios capítulo 2, verso 10, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A palavra feitura, poema, transmite uma ideia de obra-prima. Então Deus fez obra-prima. Olha para quem está do seu lado e é uma obra-prima, pode ter certeza. Uma obra-prima. Porque há uma riqueza. Quanto mais eu ouço, mais eu aprendo. Uma das coisas que ingressar nessa vida acadêmica está me ensinando mais é aprender a ouvir. E sabe como nós podemos medir a qualidade de amor? Pela qualidade de audição. Quando eu posso chamar um meu amigo aqui, um dos meus amigos, cara, preciso conversar, minha vida está difícil. Vamos lá, amiguinho, vamos sentar, vamos tomar um café. Tá, mano, abre o teu coração. E aí você consegue colocar. A qualidade da escuta mostra o verdadeiro amor que é na pessoa.
Então, quando a palavra feitura é mencionada por Paulo, Deus não apenas não nos salvou, mas Ele recriou um propósito específico, obras alinhadas à sua vontade. Essas obras alinhadas à sua vontade, fala da transformação da igreja no mundo, que passa pelo entendimento que ela tem da sua identidade e da sua missão. Eu achava que igreja, eu vivia numa bolha ministerial, eu achava que estava certo nessa bolha, eu achava que, muito amigo de muitas pessoas, sempre uma boa relação com muitos ministérios, mas eu achava que eu concentrava ali tudo que eu precisava. E depois, conversando com o Glavan, e só testificou, eu não via a minha fragilidade ministerial, da minha rede. Quando vê a enchente, quando vê a pandemia, quando vê as lutas que nós enfrentamos, não via. E ao mesmo tempo, olha como é lindo esse pertencimento da igreja. Ao mesmo tempo que ela tem esse impacto e vê a sua fragilidade, ela vê o grande amor e a misericórdia daquele que a chamou. É interessante que a aliança fala de duas partes, geralmente duas partes. E nós celebramos a aliança com quem? Com Cristo. A aliança com Deus é o seu Filho amado, que foi dado por amor a nós. É interessante que a parte da aliança mais fraca, geralmente a parte que é a mais abençoada, é a que tem que ter a melhor visão do processo, porque Deus não perdeu nada em nos aceitar. Não ganhou nada no sentido, olha, Ele entregou a riqueza para nós, nós somos a parte fraca da aliança. E como nós devolvemos essa parte fraca da aliança? Adorando, frutificando, o amando, manifestando o seu grande amor. Como as pessoas vão crer se nós não nos amarmos? Então essa parte fraca da aliança, que depende da graça, está aqui hoje representada. Para ser renovada, para enxergar que ali fora, nas cidades representadas, nos lugares que podemos passar, e tem pessoas carentes. E a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Existem pessoas que estão em angústias, em lugares bonitos, em carros bons, em bons restaurantes, mas que estão desesperadamente precisando daquilo que você já tem. Se eu entender que eu tenho frutos, esse fruto é para eu dividir, e esse fruto é tão rico que dele eu posso tirar uma semente para continuar frutificando, eu nunca mais vou murmurar sobre o meu ministério. Uma vez um irmão falou assim, pastor, tu é acima da curva. Eu falei, não me considero acima da curva, com todo temor e com toda humildade. Longe de querer me achar, porque eu não sou modelo disso. Mas eu entendi que se o Criador conta comigo, é um grande privilégio. E não existe o primeiro amor, existe o único amor, como o Carlos Anaconda fala. É o único amor. Agora, eu preciso entender que em momentos eu preciso voltar para esse lugar da aliança. Eu preciso voltar onde tudo começou. Eu preciso ouvir os antigos louvores. Eu preciso entender tudo aquilo e lembrar a minha história. E o testemunho é o perfume que nos renova. Frutificar fala de a igreja ser uma agência de boas obras, preparadas antes pela soberania de Deus. E soberania é a vontade suprema. É o que Ele desenhou, é o seu governo. E se eu entender e me colocar debaixo da soberania, ali na frente as coisas vão fazer sentido. De todo o meu coração, queridos, eu creio que cada cristão é uma peça singular na engrenagem do reino. Cada um aqui tem algo específico. Quanto mais eu ouço, quero retomar aquilo que foi o início de uma reflexão, mais eu vejo a riqueza na história das pessoas. Essa semana eu pude falar com dois casais queridos e amados, e a história dos homens desses casais, dos maridos, abandono, dor, perdas e serem ceifados da família tão precocemente. E a gente vê a luta de um homem abrindo seu coração, querendo acertar com a sua família. Quanto mais eu ouço, mais me vem temor de uma vida que Deus coloca na minha frente. Há 21 anos aqui no Sul, aprendendo a cada dia no ministério, a minha qualidade de audição foi sendo poderosamente abençoada, quando eu comecei a enxergar com os olhos do coração que na minha frente existia uma criança que foi abusada, que foi abandonada, que foi rejeitada. Aí Deus confia nas minhas mãos. Olha o temor, o cuidado das ovelhas, como Paulo fala, o cuidado das igrejas que pesa sobre a gente, o sangue dessas ovelhas que Deus vai cobrar. Então eu entendo que se Deus me colocou no Rio Grande do Sul, eu nunca tive dúvida de que fosse o Rio Grande do Sul. Nunca quis um plano B, um plano C, sempre entendi que Porto Alegre é minha terra, amo de todo o meu coração e ali é o lugar que eu dou frutos. Não fico me preocupado, comparando se é melhor, se é o melhor estado hoje, é Santa Catarina, como é, a gente sabe. Minha esposa é catarinense de Joinville, eu vou para Joinville, eu amo aquela terra, mas o meu lugar é Porto Alegre. Eu não tenho essa urgência da saída, desse êxodo de Porto Alegre. Eu amo aquela terra. Eu amo o estresse de Porto Alegre, porque é o lugar que Deus me escolheu para dar fruto. E quando as pessoas falam muito do sul, do céu do sul, céu, sol, sul, terra e cor, mas que é difícil, mas eu nunca olhei dessa forma, as estatísticas, nunca.
cemitério de pastor, nunca. Sempre achei o povo gaúcho demais, sempre a minha história, sempre vi de forma diferente, e elegi o São José Esporte Clube o time do meu coração. Esse é Porto Alegre, é o Inter. A gente se conecta, quer frutificar, queridos, aprende a amar. Onde você estiver, na sua escola, na sua empresa, no seu lar, você foi enviado para agir com excelência e com compaixão. Pastor, como é que se dá o processo da frutificação? É um texto conhecido, é um texto ensinado. João capítulo 15, de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Permanecer em mim ou em vós, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer em mim. Sabe o que é permanecer? É quando o duro discurso de Jesus, de João capítulo 6, que os seus discípulos se escandalizam, ele olha para os 12, e vocês? Pedro fala, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Ele estava dizendo, Jesus, nem sequer quer comer da tua carne e tomar do teu sangue, mas você é o cara. Sem você não adianta. Eu tive a pesca maravilhosa, o Senhor curou minha sogra, eu estou do teu lado, eu vi a transfiguração, eu estou vivendo tantas coisas contigo, para onde eu posso ir? Sabe, quando tudo pode ser algo contrário a permanecer com Cristo, você fala, não posso, eu não tenho como negar o meu Deus, eu não posso me afastar dele, eu não tenho como me desconectar dessa verdade. E aí você, conectado em Cristo, passa pela sombra da morte, pelo vale, pelas lágrimas, pelas injustiças, pelas perseguições, e aí você começa a entender o que é a escola da bem-aventurança. A escola da bem-aventurança é a maior contracultura desse sistema que a gente vive. Quer permanecer em Cristo? Bem-aventurança. Você vai chorar, você vai ser traído, você vai ser abandonado, você não vai entender as lições, porque esse nível de disciplina, Senhor, mas eu não posso sair da tua presença. E começa a entender que a videira verdadeira, em contraste a Israel, que era eleita, mas ao ser plantada, ela deu uvas bravas. E Deus teve que chamar a igreja para mostrar para Israel a forma de relacionamento, de frutificar de acordo com a palavra. Discípulos são os ramos dependentes dessa seiva da videira, e a frutificação exige uma dependência consciente, a permanência contínua. No meu ministério eu tive um grande momento de crise. 17 de março de 2020, nós fomos chamados para conversar com o prefeito Marquesan. A pandemia estava batendo as portas do Brasil e começou a dar aquele pânico. E na terça-feira, 17 de março, ele faz uma reunião com todos os líderes espirituais, Federação Israelita, as religiões de matriz africana, o pessoal da católica e os pastores representados no que podia ali. Tinha umas 40 pessoas, lideranças naquela sala. E nós pedimos, prefeito, nos dá até domingo, eu me lembro que eu estava junto, para termos tempo de avisar os nossos membros. Ele falou, não posso, não vou correr o risco de ver gente morrer na porta do hospital. E no dia 19, nós tivemos que tomar a decisão de fechar tudo. Eu estava, querido, fazendo a nossa conferência Brasil-Argentina, que envolve convidados de fora, passagem e tudo mais. O meu caixa financeiro estava 69 mil negativo, porque a conferência ainda ia acontecer. E quando tem que fechar tudo, eu começo a ver, eram 37 cidades, 35 que nós cuidávamos, 35 aluguéis, mais Porto Alegre. Literalmente naquele dia eu vi uma porta de um quarto escuro abrir na minha frente. E pela misericórdia eu não entrei, mas eu fiquei com a mão na maçaneta. E começou a me dar uma coisa assim que eu nunca vivi. Eu sou um homem que eu sou de uma origem bem simples, vim de um bairro chamado Vila São Pedro. Eu sou um cara de família disfuncional, vi minha mãe jogar o avental para cima com 9 anos de idade para nos criar. Fui sustentado por pensão alimentícia da minha avó, da aposentadoria do meu avô. Vi meu pai se ausentar, embora vivo. Sou filho de pai, sou órfão de pai vivo. Vi muitas lutas, eu nunca tive medo de lutar, nunca. Vim morar numa terra que eu não conhecia ninguém. Fui aprendendo a vida, e naquele dia não é que eu tive medo. O meu sistema começou a colapsar. As minhas defesas começaram. Eu falei, Senhor, eu te amo, mas eu não sei o que vai ser. Olha os pastores, Senhor. Como é que a gente vai pagar o salário deles? Se precisar recomeçar, eu recomeço, Senhor. Mas aquele dia foi uma grande prova se eu ia permanecer ou não. E aquele dia eu fiz uma pregação online muito simples, e no domingo já estava mal, passando mal. Naquele dia eu não passei bem. De manhã eu preguei. A Valéria estava fazendo almoço. Eu falei, eu não vou conseguir pregar nunca, eu amo pregar. Eu saio daqui amanhã para pregar, se deixar. E naquele dia um cardiologista que mora no meu condomínio veio me ver, me conectou nos aparelhos, olhou tudo e falou, cara,
A máquina está boa, mas você está vivendo está acima do que você pode. Diante de Deus, eu estava ali sentado, desesperado. Um irmão manda uma mensagem, 3 da tarde. Pastor não recebe mensagem 3 da tarde. E um irmão que nem tem muito contato. Falou, pastor, estou mandando um valor para conciliar direto com São Paulo, para que a galera da ADM aqui de Porto Alegre nem veja. Aquela tarde, o irmão fez uma transferência na conta da nossa igreja, que cobria todo o nosso mês. Naquele mesmo momento que eu vi a soberania de Deus, o Espírito falou ao meu coração, vocês vão sair mais fortes que entraram dessa. E sabe o que aconteceu na pandemia? A fidelidade, a misericórdia, a bondade, e vi muitos milagres. Tive que lutar com muitas coisas, muitas pressões. E sabe o que eu vi? Soberania. Para onde eu irei? Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, se você quer ser uma igreja que frutifica, e como todos nós queremos, se você quer permanecer, você vai ter que aprender o dia da aprovação. Pertencimento é aprovado. Jesus fala para os discípulos, e vocês? Não vão comer da minha carne, beber do meu sangue? Vai ser provado. A crise vai provar o pertencimento. Se eu estou firmado na videira ou não. É interessante que nós podemos desconectar hoje por muitas fontes. Os pastores de YouTube, nenhum problema, porque tem muito homem de Deus no YouTube. Pode me desconectar. Desafetos, situações. O lavrador, de fato, ele vai podar, ele vai corrigir, ele vai limpar. Só que o ramo que se desliga, ele seca. E não há força transformadora de uma igreja com ramos desconectados. Não há força. A igreja só é eficaz se ela permanece em comunhão, viva com Cristo. E manter comunhão com Deus é pela palavra, pela oração, pela vida devocional, pelo segredo da frutificação duradoura, que é o secreto com Deus. Igreja que não ora, ela não frutifica. E falar de frutificação, estamos falando de algo do original, de Gênesis capítulo 1, verso 28. E Deus os abençoou e disse-lhe, frutificai, multiplicai, vos encher a terra e sujeitar. A primeira bênção liberada sobre o ser humano é frutifiquem, multipliquem, dominem. Isso que está dentro do contexto original. Então, não é uma questão de cultura de uma igreja, é a respeito da cultura do reino. É a respeito daquilo que Deus colocou, precisamos colonizar. Eu tenho uma natureza e creio muito no desenho apostólico, e eu creio que a igreja tem que funcionar em todos os desenhos, mas se estamos alocados em torres, e se nós vemos ainda uma quantidade de pessoas se perdendo em torres, é que a igreja ainda precisa se posicionar cada vez mais para avançar. Isso aponta para a vocação original da expansão da vida, do governo de Deus na terra. Sim, a igreja regenerada para cumprir novamente o chamado de frutificar e de dominar. O mandato da criação é atualizado na missão da igreja. Eu celebro a igreja Brasa em toda a sua história, porque é uma igreja que tem dado os frutos. É uma igreja que eu uso como uma referência. É uma igreja que me ensina. É uma honra estar ministrando com vocês aqui. Não percam essa chama. Não percam essa história que vocês escrevem tão bem. Porque plantar a igreja, formar discípulo, restaurar a família, é a manifestação da frutificação do povo de Deus, essa nova criação em Cristo. Jesus diz em Mateus capítulo 7, verso 17, toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz maus frutos. Nesse sermão do monte, Jesus trata da autenticidade do discipulado. A árvore ela representa a natureza interior, mas o fruto é a evidência exterior. A árvore, ela representa uma natureza interior, mas o fruto mostra a evidência exterior. Se é uma igreja que ama, vai ter o projeto amar, projeto amor. Vai ter as casas, vai ter o acolhimento, vai ter o louco que lá para a cidade de Porto Alegre, ó, nós vamos dar, nem tinha comida no estoque, ele faz um apelo para a polícia, foi passar na frente da CIS Brasil, foi o que o Clavão fez, tinha fila, cruzando a vida, eu falei, que é isso? E a gente tentando segurar o estoque, e eu falei, bota o estoque lá, mas pastor, bota, porque Deus vai multiplicar. É isso, é uma natureza que vem do alto. Uma igreja saudável, ela vai dar fruto visível, de justiça, de amor, de verdade. E se o fruto é ruim, eu preciso ter que alinhar a raiz. E qual é a raiz de uma igreja? A liderança. Pertencimento. Mudou a cultura, mudou o nome, mudou o prédio, o que acontece? Quanto mais nós nos entregamos, mais nós pertencemos. Sabe onde está a falência do casamento? Quando o casal deixa de se entregar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm a mim, eu tenho vocês. Na nossa crise ministerial, nessa transição que nós saímos de uma história de 20 anos, 21 anos, eu fiquei com 40% do que tinha de realidade, em todos os sentidos que você pode imaginar. Mas sabe o que eu agradeci a Deus? Menos de 40%. Que eles me têm e eu tenho eles.
E é isso que basta. Quanto mais nós nos doamos, mais nós pertencemos. Eu nunca vi uma mãe de um bebê acordar mal-humorada porque o filho está com cólica. Ela está acabada. Ela vai trabalhar destruída, com a olheira desse tamanho. Mas o primeiro, ela vai. Eu conheço mãe que não desperta com um despertador do lado, mas ouve a palavra, mãe, sai igual uma flecha. Pertencimento. É inerente. Não tem como. Nós estamos nos preparando com a noiva de Cristo, que Ele vem buscar. Não é essa noiva ainda. Tenho consciência. Nós já entramos em sinais escatológicos, eu não vou discutir. Eu sou muito simples. Eu vou lá em Marcos capítulo 3, orai por vós, e no final, olhai por vós. Eu creio nisso. Muitos sinais vão acontecer. Quando é que volta? Eu não sei. Mas qual é a linha de pensamento teológico? Eu tenho que estar preparado, buscando a santificação, no processo de regeneração, com a minha lâmpada acesa. Quando Ele me encontrar, eu sou a noiva prudente. É isso que basta. Se ele voltar depois que o Trump é o primeiro cavaleiro, não, mas o Elon Musk agora, se ele ri, ele é, meu Deus do céu, reptiliano, aí começa. O Lula que não é mais o Lula, é um personagem, já ouvi tanta coisa. Só que eu quero saber do meu pé, se ele está limpo, se eu estou na presença de Deus, se eu estou adorando, se eu estou frutificando, se eu estou evangelizando, que é o que Ele pede. Quem está comigo, diga amém. Amém. Frutos visíveis. Paulo contrapõe os frutos visíveis com as obras da carne. E essas virtudes são interligadas e fluem de um caráter transformado. Uma igreja cheia do Espírito Santo manifesta tudo, caráter. Não dons, fama, mas virtudes visíveis que afetam as vidas. O fruto afeta uma vida. O fruto afeta. Ser gentil, perdoar, manter autocontrole, também é fruto. Paulo fala aos Filipenses 1:11, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo ora para que os filipenses estejam cheios, e o termo cheio é saturado, transbordante de ações justas, um reflexo da salvação de Cristo. Temos os evangelistas que são loucos, que transbordam, fica uma noite conversando com um doido na rua. É o cara que tem um amor que não é dele, vem do céu. Aí você tem aquele pastor que gasta aquela hora, aquele irmão que nunca mais, sabe que não sai daquele mesmo lugar, mas gasta, ora, atende telefone. Aí tem o outro que é um mestre, você vai falar da árvore, o cara fala, peraí, vamos falar sobre a árvore, vamos falar sobre o solo. E a manifestação da atmosfera do mestre é sede. E tem um profeta, quando ele entra, traz temor. Você fala, gente, estou me sentindo constrangido, deixa eu ir para o Rio Jordão me batizar de novo. E você vê aquele que busca os mapas e vamos aplicar, que tem um desenho apostólico, tudo isso opera de equilíbrio, com desejo. E quando nós vemos as pessoas conectadas, num desenho que flui em graça, nós vemos uma igreja operando. Igreja, ela não age para ser aceita, mas ela age porque ela foi aceita em Cristo. Boa obra aponta para a glória de Deus, queridos. De fato, existem aqui ameaças, essa força transformadora da igreja. A primeira ameaça, a força transformadora da igreja, falando de novo aqui, é o conformismo. É a adequação, eu me acomodei. Eu já estou bem aqui, está certo, olha, eu estou na média 6. O senhor espera a média 10. Mas eu estou aqui na média 6. Quanto menos me renovo com a palavra, mais eu me acomodo com esse mundo. Quanto menos eu me moldo aos padrões do céu, mais eu aceito os padrões desse mundo. A ameaça, a força transformadora da igreja, uma religiosidade morta. A religiosidade, a hipocrisia, é o representar, eu sou crente há 28 anos, e sou líder da escala da portaria, não estou nenhum problema com isso. Sabe o que aconteceu com a gente? Não é modelo, não é doutrina, nem nada. Nós tínhamos os boas-vindas, nós tínhamos os atalaias, nós tínhamos os zeladores, nós tínhamos a diaconia. Nessa versão nova, acabou. Todo mundo serve aqui. Aqui tem o staff. Limpa o banheiro, abraça a pessoa que está ali, ajuda no estacionamento, me serve água se precisar. Todos somos servos e somos aqui um ajudando o outro, com funções específicas. Sabe por quê? Na nossa casa havia uma disputa, cargo, título. Isso não é igreja. A igreja de Atos capítulo 2 está bem distante disso. A oração, o temor, o partir do pão, as orações, a doutrina correta, limpa, bem alinhada com Cristo. Então essa religiosidade, ela se opõe a uma autenticidade espiritual. Individualismo, quando Paulo afirma, vós sois o corpo de Cristo, e membros em particular, pertencimento, permanecer, frutificar, eu sirvo com o dom que eu tenho. Qual o dom que você tem?
Pastor, ainda não sei. Vamos conversar. Pastor, eu acho muito bonito, tem uns profetas de Deus. Então se aproxima de um profeta. Conversa com o profeta. Pastor, eu acho demais esses caras que arriscam tudo para evangelizar. Os caras vão em países extremos. Missões, temos missionários aqui no nosso meio. Então se aproxima. Busca isso. Busca servir com os teus dons. Mas o que mata uma igreja e a força de operação é o pecado não confessado. Ela seca os ossos, como Davi escreve em Salmo 32. Então é o tempo da confissão, é o tempo da restauração, é o tempo de abrir de verdade, quando a gente confessa, a gente é perdoado e nós somos sarados, o inimigo, ele não ganha espaço. Nós entramos numa fase que estamos conceitualizando pecados. O perigo é que a igreja virou um balcão de clientes insatisfeitos, que vão, de acordo com a prateleira que lhe agrada, receber. E quando a palavra é sacrifício, pertencimento, também nós podemos medir, e conexão verdadeira com a videira, com a palavra renúncia. Eu não estou criticando porque eu sou a igreja de Cristo aqui junto com vocês, e eu preciso olhar para mim. O quanto de renúncia tem sido ensinado, o quanto de cruz está dentro da nossa mensagem, o quanto de cruz está na nossa vida. O que nós queremos, de fato, é o equilíbrio financeiro, é uma harmonia com todos os nossos amados, é viver um shopping em Guatemi 11 da manhã com dinheiro no bolso. Eu falo isso porque o dia que fui mandado embora para ficar integral na obra, eu peguei uma rescisão gigante. E eu andei por alguns minutos no shopping Guatemi. E eu passava em frente às lojas, olha o bobo. Se eu quiser, compro. Se eu quiser, eu compro sapato. Aí esqueci que tinha que pagar o apartamento. Aí debitou o apartamento, acabou meu dinheiro. Eu voltei de Guatemi assim, ó. E aí? Deixa eu falar, prosperidade é algo abençoado da parte de Deus, que você prospere e multiplique a 150 mil por um. Mas não é esse o fim, não é isso. O dinheiro é uma excelente ferramenta e um péssimo senhor. Muito cuidado. E queridos, o que impede, o que dificulta, o que atrapalha a transformação dessa força que a igreja tem, a falta de discipulado. E eu creio que a igreja está despertando para isso. Eu creio de todo o meu coração, das mesas, das conversas difíceis, do alinhamento de coração a coração. E como nós podemos ver uma pessoa que tem frutos, virtudes. É quando você vê a pessoa que ela tem uma doação incondicional, o fruto dela é um fruto que é genuíno, porque ela não pede nada em troca, ela ama mesmo quem feriu, esse é o amor ágape. Ela resolve os conflitos com humildade, porque essa paz do grego eirene é a harmonia interior e a harmonia com o Criador. É aquele que tem a longanimidade, a paciência sobre um sofrimento prolongado. Ele espera a mudança de uma pessoa sem desistir. E eu achava interessante essa palavra mansidão. Pô, eu não sou manso, cara, sou colérico, sanguíneo, estroboscópico. Sou de uma banda diferente. E aí eu descubro no estudo que mansidão é força sobre controle. Então, Senhor, me ajuda nessa natureza, dominar essa minha força, dominar essa minha energia. Na hora certa, poder agir como o Senhor deseja. Permanecer, quando tudo diz o contrário, nessa fidelidade em relacionamento ao Senhor. Sabe como nós podemos medir fidelidade nas nossas relações e com Deus? Quem se lembra aqui quando se converteu? Provavelmente se lembra, foi um ano especial, foi um retiro, eu era louco, de moto, doido, fui lá, né? E aí foi no ano de 83, era não sei o que, beleza. Você lembra dessa emoção que você sentiu? Sim, lembro, foi um momento especial, aquele louvor que tocava, tal, beleza. Depois de um largo tempo, a emoção não existe mais, mas o posicionamento sim. Eu lembro de convir a minha esposa pela primeira vez, me apaixonei, pedi a Deus, eu não vim aqui para isso, vim aqui te buscar, mas o Senhor me der o caso. E eu achava que eu ia casar com ela em um mês. Deus sabe quanto a gente precisava ser esmagado. Eu, principalmente, que era um galo ansioso. Um galo ansioso era eu. O galo da seleção de Portugal era eu lá. E Deus teve que me moer. Mas eu lembro de que eu senti, de que eu vivi, e as emoções mudam, porque as experiências, as dificuldades, as crises que a gente passa, muda, amadurece, mas melhora. Mas não muda a direção que eu sigo. Queridos, nós queremos ser essa igreja frutífera numa sociedade. Precisamos de questões práticas. Eu não estou falando de uma novidade para vocês aqui, mas onde estão os projetos de restauração? Onde estão os grupos que vão apoiar os segmentos da sociedade? Onde estão as escolas com valores do reino? Onde está o aconselhamento, o discipulado, a escuta compassiva? Onde está a iniciativa de justiça social, de política, de ética?
Tudo isso são expressões do reino de Deus frutificando através da igreja. E pode aplaudir o Senhor Jesus, porque essa igreja de vocês tem. Pode melhorar muito mais. Quer aplaudir, aplaude bem forte, que Ele é santo. Então eu não falo novidade para vocês. Eu creio que a igreja, depois de tantas as viradas que nós vivemos, entra numa nova fase. Entra num tempo de renovo. Entra num desafio de entender que a luz precisa manifestar nas trevas. Entende que a candeia tem que ser acendida e colocada no alto, para que todos possam ver. Quando Jesus usa essas imagens do cotidiano, candeia, cidade, porque Ele enfatiza que a fé pública é inegociável. Então, se nós queremos ser uma igreja transformada, transformadora, com frutos, conectada, temos que olhar, Senhor, onde existem as ameaças dessa chama? Porque a água que derruba o barco não é a água que está fora, é a água que entra no motor, e não é muito. Ministérios naufragam porque esqueceram das coisas elementares. Quando eu vejo pessoas de tantos anos de ministério caindo em pornografia, caindo em situações, porque não vigiaram. Isso aqui é maravilhoso, mas é uma porta para o abismo. São coisas elementares que a gente precisa encarar para não perder a força da transformação que Deus derrama sobre nós. Obras não salvam, mas elas revelam a salvação. Eu não sei para você como está hoje a tua questão de conexão. Eu não sei como está o teu nível de pertencimento. Eu não sei talvez como são os teus frutos. Mas uma coisa que paralisa muito é que nós entramos na cadeira de Moisés. Eu não estou aqui para julgar. Esse não é o meu lugar. Eu não fui desenhado para isso. Mas quantas vezes eu já julguei e perdi força de transformação na minha vida. A gente espera demais de grandes eventos. Mas sabe qual é o grande milagre? Da igreja, o cotidiano, a simplicidade. Não precisamos de grandes eventos. Sim, é importante a gente celebrar até as datas, ter os encontros, tudo estratégico. Mas não é isso que define. O que define é o básico. Então você está no teu grupo caseiro, e chama aqui, é célula, grupo caseiro, como é que funciona? Então no grupo caseiro, cara, naquela noite que eu vou pregar, Jesus vai estar ali, meu. Uma vez eu estava numa célula, e estava todo mundo ali, mas tinha uma senhora, eu falei, não vou fazer apelo. Para que eu vou fazer apelo? Está todo mundo aqui, já é crente? Eu falei, vamos aceitar Jesus? Aquela coisa, bem com medo, quem quer aceitar Jesus, pelo amor de Deus? E aí eu orei, alguém aceitou? A senhorinha. Eu falei, não levanta muito alto a tua mão, senão a senhora vai embora, vai ficar aqui. E aí a gente fica, sabe, numa perspectiva tão pequena diante da grandeza do nosso Deus, queridos. Então, quando a gente começa a ser fiel no pouco, nas coisas elementares, nas coisas que são os segredos de Deus, com os seus pequenos, a não criar roda. Sabe qual é o problema da nossa geração? É uma geração que quer criar roda, que quer criar, não existe. O básico bem feito é o que sempre resolveu, queridos. É o amor como escudo, a fé também é, mas o amor em todas as minhas ações. É olhar nos olhos e amar intencionalmente. Então, eu não sei que nível você está na tua caminhada, o teu tempo de ministério, o teu tempo de força de transformação. Eu não sei quais são os teus frutos, quantas pessoas você já cuidou, quantas igrejas ou células você participou e ajudou a plantar. Mas diante do nosso Deus, o que vai validar é o quanto de amor verdadeiro foi ministrado. O quanto de fato aquilo que Jesus fez por nós é o que eu estou vivendo com o meu próximo. Qual o nível de perdão que eu ando, qual o nível de entrega eu vivo. Eu quero que você olhe para a sua vida de todo o meu coração, quero fazer isso com vocês aqui. E talvez o quanto dessa seiva tem fluído através da sua vida. Essa é uma pergunta. Quanto dessa seiva está no meu coração, Senhor? O quanto eu já perdi desse amor, o quanto que eu acho que é para as próximas gerações. Sabe qual é o problema? É que a maior parte aqui, ninguém vai se desviar. Mas nós não entendemos ainda que a geração que está chegando corre um sério risco. Eu me vejo com 51 anos, queridos, de todo o meu coração, com muito temor, correndo. E eu estou olhando para o lado, eu estou encontrando dificuldade. Eu quero passar o bastão em mais alguns anos. Eu quero transicionar. E eu tenho que falar, Senhor, me renova, como o Senhor renovou Josué, Caleb, essa galera, porque eu preciso de mais força, preciso de mais 40 anos daqui a pouco. Porque as pessoas estão se acomodando. Não, tá bom, já estou salvo, casei. Só que você não sabe que dentro da tua casa corre um sério risco. Então, Senhor, me dá a força que eu preciso para ter condição de jogar esse bastão com força, para que quem venha comigo venha uma força maior.
40 mais aqui, 30 mais aqui, vou baixar a régua, 30 mais aqui, você não vai ter problema na tua fé. Mas o que vem depois, corre no céu e risco. As gerações, tem que ter escola? Tem que ter. Mas é mais do que escola. É uma igreja, não é só programa. A gente está firme. O teu Deus é o Deus do teu filho. Cadê a força operante da igreja? Vai chegar uma hora que meu Deus vai ser o Deus da minha filha. Ela está em formação. Ela fala, não pai, está tudo certo. Eu não me desfio. O teu Deus é o meu Deus. Será que os nossos filhos estão dizendo, o teu Deus é o meu Deus, pai, mãe? Será que a igreja representada aqui já está preparada para a próxima geração? Será que a gente tem uma estratégia diferente? Então, o meu apelo aqui hoje é que a gente possa se recobrar em Deus. Eu encerro aqui, 1 Samuel capítulo 30. Davi, ele vem da guerra, ele perde uma grande derrota ali, e ele é tomado, seus bens, suas famílias, em Ziclag. E uma parte desses guerreiros perderam a força, eles não queriam mais. Davi, pelos seus próprios soldados fiéis, foi ameaçado de ser apedrejado. Os que estavam do lado dele, os que não eram nada, naquela caverna de falidos, eles que levantou o cara, ele levantou aquela galera. E aquela galera que é um bando de falido, quando eles passam por aquela derrota tão difícil, em Ziclag, desejavam apedrejar ele. Sabe o que Davi faz? Buscou a força do Senhor, consultou, vou perseguir ou não? Prossegue, vai para cima. E aqueles que não tinham mais força, ficaram guardando as bagagens, e eles avançaram. E dali foi ali um pequeno escravo que eles pegaram, foi dando tudo mais, e Deus deu a vitória. Sabe qual é a chave desse texto todo, para fechar com a gente aqui? Alguém tem que buscar força em Deus. Há uma força residual sobre nós, na igreja, e talvez nós viemos de algumas fases de pessoas cansadas, e vou dizer, principalmente Porto Alegre, aqui, região que trabalhou, operou dentro da enchente, foi muito estressante, foi muito difícil. Transtorno do estresse pós-traumático está cheio, pastor arrebentado está cheio, eu te falo por mim, quanto até hoje eu pago um preço por tudo isso. Mas tem pessoas que estão olhando para o alto, Senhor, derrama a tua força, nós vamos continuar. Frutos, Senhor, talvez eu não estou na fase do fruto, eu estou amadurecendo, eu ainda estou verdinho, mas eu estou conectado. Pastor, eu já frutifiquei muito, será que eu tenho chance de novo? Sim, tem poda. Talvez você está na fase ruim da poda, meio que já não sou mais o cara, não tem problema, eu também não. Mas nós estamos aqui. Onde está a força que vem do alto? Eu estou correndo agora pela geração que não é mais a minha geração. Eu estou correndo para aqueles que têm 20 anos a menos que eu. 25 anos a menos que eu. Eu estou procurando os meus pastores daqui 20 anos, que eu vou estar com 70 curtindo aqui os retiros, e eles ministrando no fogo. É por esses, é pela minha filha que eu estou correndo agora. Eu não desvio mais, nem você. Então, eu estou procurando frutos para que eles possam viver. O peso dessa palavra é isso. A gente não corre mais para a gente corre para os outros agora. Eu não perco mais a minha vida. Que Deus me dê saúde. E como diz o meu amigo, o Dr. Rômulo, agora nossa busca, 40 aqui, 50, é longevidade, sabe por quê? Para a gente poder entregar o melhor que for possível com a nossa experiência para esses novos. Quantos grupos caseiros temos aqui? Quantas escalas de cultos temos aqui? Quantos pregadores dos presídios temos aqui? Quantos aqueles que vão entregar comida que vocês fazem tão bem, Igreja Brasa? Quantos vão ser aqueles que vão tocar a prefeitura com as obras de justiça que vocês têm, que são modelo para nós, a Igreja de Jesus no Rio Grande do Sul? Quantos? Mas essa geração, algumas já estão cansados. Então o desafio é olhar e falar, Senhor, tem mais. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero orar por irmãos aqui, para que a vida seja plantada junto ao ribeiro de águas, que permanece em Ti, que frutifica com abundância, que a igreja seja relevante, que seja íntegra, cheia da Tua presença, e que o mundo possa ver nessa igreja representada o Teu amor, e a transformação pela luz do Evangelho. Eu oro, Pai, e peço um tempo de renovo aqui, um tempo daqueles que estavam correndo, já estavam cansados dessa maratona, alguns já estão na fase final e não se veem mais correndo. Então eu não oro, Pai, para essa força operante de um bloco,
Mas eu oro pela força do teu Espírito, derrama em nós, como diz Romanos capítulo 5, verso 5, o amor que vem do alto. E a força desse amor é que nos faz permanecer, é a força desse amor que nos faz lutar e continuar lutando até o fim. É a força desse amor que vai nos levar para o vale da sombra da morte, olhando para o que vem depois do vale da sombra da morte, o que foi preparado, a coroa da vida eterna. Eu oro, eu peço, Senhor, um despertar, porque a grande maioria dos maduros aqui tem corrido a carreira da fé, mas é o tempo de começar, Senhor, a recobrar a sua força, para correr mais uma jornada ainda que seja, para fazer a transição e nada se perca do que foi construído. Oro por esses pastores, Senhor, que tem uma história de 20, 30, 40 anos do Evangelho, mas que não se cansem, que não desistam, que não vejam o fruto do trabalho sendo perdido, que não vejam a colheita sendo abandonada, que não vejam, Pai, os novos ramos se desconectando pelo amor, pelas coisas dessa terra. Eu oro e peço, Senhor, que se levante uma geração desse encontro, disposta a permanecer em Tua presença, a estar conectado, a estar de verdade, Pai, firmes em Ti, para que continue operando e frutificando de uma forma poderosa. Pai, há uma geração ali fora que deseja, que anela pela manifestação dos frutos da igreja. E se estamos em si mesmados aqui, Senhor, preocupados só com as nossas batalhas, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa de olhar só para a nossa própria situação, para o nosso lar, para os nossos problemas. O Senhor conhece a nossa causa, o Senhor sabe do que nós necessitamos. Mas nós estamos agora, Pai, nos levantando aqui, para que a obra não se perca na região de Torres e todas as cidades representadas, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nesse lugar, para que essa chama possa ser renovada, para que venha um novo tempo, Senhor, para que venha um despertar, para que venha, Senhor, uma fé ousada, para que venha uma indignação com esse sistema. Eu oro, Senhor, para que assim como o Senhor renovou a minha força no dia da dificuldade, o Senhor venha liberando essa força na porção dobrada, da fé no pior dia da minha vida, que o Senhor me batizou com fé, que eu não tinha, Senhor. Eu quero liberar essa graça sobre os meus irmãos, uma fé sobrenatural, capaz de olhar no caos uma saída, e na tormenta um caminho que o Senhor abre. Eu oro, Senhor, porque as nossas mãos são pequenas, são curtas, mas os seus braços são ilimitados. Eu oro, Senhor, para que comece a ouvir a Tua voz. A quem enviarei que há de ir por nós? Para que se levante pessoas com uma resposta: Senhor, eu não sei, mas me envia, me santifica, me ajuda. Eu oro, Senhor, por um despertar, não de uma identidade do ministério, mas de filhos cheios do Teu poder. Eu oro, Senhor, para aqueles frutos que falharam, para que uma semente remanescente seja lançada novamente. Arranca a pedra do coração, arranca as mentiras que nos paralisaram, arranca as comparações que nos desviaram do propósito. Eu oro nessa noite, Senhor, por um sopro novo de vida, um sopro, Pai, do chamado, um sopro da conexão verdadeira, um sopro de aliança nesse lugar. Eu oro, Senhor, para que essa dormência, essa letargia saia, em nome de Jesus, e que possamos estar, Senhor, lúcidos para aquilo que o Senhor está falando. Nos levantamos nessa noite, Senhor, para abrir o nosso coração e pedir: Senhor, vem renovar a terra, vem curar as saídas da nossa vida, os nossos corações, as nossas escolhas. Vem tocar a nossa raiz, Senhor, em nome de Jesus. Vem interferir na nossa história, Senhor, daquilo que foi muito bom, mas já se passaram anos que não é mais bom, Senhor. Eu peço o despertar que vem do céu. Eu peço o despertar dessa chama, Senhor, evangelística. Eu peço o despertar dessa chama apostólica. Eu peço o despertar da chama pastoral. Eu peço para o despertar dessa chama mestral. Eu peço para o despertar, Senhor, daquilo que o Senhor cuida da sua casa, da sua igreja, Senhor. O abraço pastoral vem sobre nós, Senhor. Vem e desperta a conexão que falta. Espírito Santo, mostra se estamos falhando nas nossas palavras, se estamos falhando nos nossos compromissos, se estamos falhando na essência do Evangelho em casa. Eu oro e peço, Pai, que a partir de hoje uma nova veste venha sobre nós. Uma nova veste, Senhor. A força transformadora de uma igreja que vive o reino. Eu oro e peço, Senhor, que todos que aqui estão sejam levados junto à fonte das águas. Eu peço para que eles possam viver, Senhor, a promessa daqueles, Senhor, que não andarão no conselho dos ímpios, que não se deterão no caminho dos pecadores, que não se assentarão nas rodas dos escarnecedores, mas que possam ter o prazer no alimento que vem do céu, que possam ter o prazer de estar na Tua presença. Pai, eu peço que nessa noite os ramos que aqui estão sejam conectados. Eu oro por essas igrejas, que sejam árvore plantada junto às correntes das águas, que vão frutificar na estação própria, e não haverá mais perda de ramo, de folha, nem nada, Senhor, e tudo que fizer prosperará.
Eu peço um tempo de renovo, um tempo da graça, um tempo do Espírito Santo falando audivelmente aos corações, removendo as mentiras, enxugando as lágrimas, tirando as escamas dos olhos, tirando a resistência da audição, e que possamos, Pai, fluir no desenho que o Senhor designou, Pai, no propósito verdadeiro. Pai, além das minhas palavras, existem palavras secretas, Espírito Santo de Deus, que o Senhor ministra individualmente a cada um. Palavras secretas são códigos, são situações, são eventos, são pessoas, são cenários, são falhas, são mentiras e acusações que caiam por terra hoje. Caia por terra hoje tudo aquilo que enfraquecia a tua conexão, tudo aquilo que impediu os teus frutos, tudo aquilo que era um fruto que falhava. Eu oro pelos ventres espirituais dessa casa. Eu oro pelos ventres espirituais desses ministérios representados, para que saia toda a sequidão, toda a esterilidade seja denunciada nesse lugar. Pessoas que não conseguiam mais. Eu denuncio a esterilidade do ministério. Eu denuncio, Pai, a quebra de conexão com as gerações futuras. E nessa noite, Senhor, uma obra da regeneração do Senhor, de ligar o que estava desligado, de conectar o que estava desconectado, e de atrair os que estavam, Senhor, distantes. Vem nessa noite, Senhor. Se coloca de pé, por favor. Você que deixou de dar fruto, e nessa noite Deus falou contigo. Você identificou estruturas no teu coração, e você entendeu isso. Com os teus olhos fechados, levanta sua mão onde você está. Algumas pessoas foram atacadas por Satanás, por mentiras. Algumas pessoas foram desorientadas com sua própria condição de vida, suas batalhas pessoais. Algumas pessoas começaram e não terminaram. São estruturas da parábola do semeador, e você sabe muito bem. Mas a parábola do semeador, ela fala de uma terra que deu fruto. Foi o que acolheu a palavra e com perseverança frutificou. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos que estão enfrentando essa luta, e que nessa noite, Senhor, a graça do Senhor venha visitá-los, removendo todo o espinho, removendo toda ave que estava roubando, removendo, Senhor, toda pedra, removendo toda a estrutura que impedia de tudo que já participaram, de tudo que já tem, carregam de essência de frutificar. Nessa noite, Pai, começa uma nova estação. Essas pessoas, começa a batizar com teu amor, Senhor. Começa a batizar, Senhor, com esse amor para os perdidos, o amor. Pai, quando o Senhor reúne os teus servos, naquele momento final, Jesus, apacenta os meus cordeiros, alimenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. Pai, que comece um tempo de renovo sobre a casa representada aqui. Que cada vida, Senhor, que cada vida que o Senhor nos confiar, possa receber o nosso melhor, Pai. E o fruto é o que te glorifica. Eu oro, Pai, pedindo que toda estação de quebra, eu entendo que algumas pessoas passaram por estações de quebra. Quebra, você parece que não funcionou mais no corpo. Especificamente é o ministério que eu quero falar agora. O Senhor está removendo essa parte, está plantando você de uma forma diferente, conectado. Pessoas que estavam num desenho equivocado, o seu desenho que você imaginava estava equivocado. Haverá um tempo nos próximos dias que ficará tão claro a alegria de fazer a obra em coisas, em áreas diferentes que você fazia. Mostra que a conexão do Senhor está sendo alinhada na tua vida, e não será mais a comparação, um peso, uma dor, mas você entendeu que o teu tempo mudou. Mas pastor, eu trabalhava na frente da visita os presídios, e hoje eu trabalho cuidando de crianças, mas parece que eu nasci para isso. São exemplos assim que vão começar a acontecer. Abre teu coração. O Senhor está conectando as pessoas nos lugares. O Senhor está restaurando os desenhos e os propósitos, e isso vai trazer força de uma maneira sobrenatural. Pai, eu quero abençoar o alicerce dessas igrejas. Eu quero abençoar o alicerce, em nome de Jesus. Que sejam renovados poderosamente. Pastor Luiz e esposa, desde que eu entrei aqui, o
Senhor me mostra que vocês são um casal chave das estratégias de unidade. Sobre vocês o Senhor derrama novas estratégias de unidade. É como se eu falasse com um casal que parece que transporta a criatividade. Não é algo que está em vocês, vem de Deus. Há uma criatividade sobre a vida de vocês, de estratégias de unidade, que não ficará retida em torres, voltará a expandir para outras cidades e regiões. É uma graça que Deus dá, é uma graça de cruzar muros ministeriais, há uma graça de conexões que vocês têm. É como se fosse uma coisa tão simples, tão leve, mas é um dom que Deus tem dado a vocês. Eu declaro que é o tempo do alargar das estacas, de conexões, de um fluir e de autoridade também da igreja na cidade. Vem sobre vocês, os pastores que aqui estão, há uma graça de renovo, porque parece que eu já corri, eu já lutei, eu já competi, eu estou fora, agora eu estou na reserva. Não, o Senhor está soprando algo novo sobre vocês. É como se renovasse a essência de vocês, porque vocês serão um modelo de uma nova disposição de uma igreja. Vocês já são modelo de uma disposição que as gerações que estão acompanhando não estão entendendo, mas o Senhor vai dar graça a cada um de vocês, pastores, para transmitir, para influenciar, para ser um modelo daquilo que funciona em Deus. Vem sobre a liderança que está aqui hoje. E sim, há uma remoção de tudo que era o velho. É como se você passasse uma plantação e o resto do fruto que não serve mais já passou a fase do adubo, irmão. É tirar realmente para liberar a terra, para que venha um novo fruto, um novo broto. Eu quero orar por essa nova estação que está começando, Pai, daquilo que já está guardado no coração, para que nada retenha, mas que possa explodir coisas novas, Senhor. Eu oro e eu peço, Senhor, acrescenta de uma medida sobrenatural, para que eles possam se alegrar, Senhor. A região do litoral é uma região assolada por questões climáticas sazonais, mas eu chamo a palavra avivamento, que está fora do calendário das estações. No inverno dá fruto, no verão muito mais, no outono avança, na primavera glorifica, mas não haverá mais a palavra sequidão. Eu cancelo essa palavra na tua vida, eu cancelo essa palavra baixa estação, eu cancelo a palavra provisório, eu cancelo agora, e eu declaro que o Senhor está mudando, está gradeando a terra, está arando uma terra nova, e haverá uma virada de sementes, e as sementes começam a frutificar. Sobre a tua casa virá a fidelidade do Senhor, pessoas lutando fora e apanhando dentro de casa. Essa estação acabou da vergonha dentro do lar. Eu profetizo e declaro que a alegria da sua casa vai ser também uma força de impulsionar você para as coisas do reino. As primícias das experiências com Deus na sua casa, sobre os seus. Coloca a mão no teu coração. Pai, eu peço agora o renovo do Senhor. Eu declaro sim, Deus, o tempo de frutificar. E a frutificação fala da origem dessa força, andar contigo. Não mais, Senhor, mentiras, não mais religiosidade, não mais desenhos plásticos, mas a verdade ser revelada. Eu peço agora, flui da tua água, flui da tua presença, flui desse alimento, Senhor, de uma forma sobrenatural. Espírito Santo de Deus, fala nos corações o que não foi falado aqui. Traz a revelação, a decodificação de coisas que os teus filhos esperam em ti. Traz, Senhor, e vira as páginas e avança. É um tempo de novas páginas a serem escritas. E pessoas que estavam preocupadas com o que falta. A área que falta na sua vida é o campo da honra do Senhor que começa a ministrar. Onde você sentia falta, a insegurança, o medo, a vergonha, uma ameaça, é o campo da honra do Senhor. Eu declaro que o teu campo de vergonha se torna campo de honra do Senhor, de forma específica. Situações que traziam pontadas no teu peito são situações que vão trazer glória nos teus lábios. Eu declaro que onde operou a vergonha, que te abateu, te paralisou, te desconectou, é a força que o Senhor começa a transbordar agora em áreas onde a graça vai mudar coisas que você jamais imaginou. Existem pessoas que enterraram até sonhos, questões ministeriais, familiares, questões pessoais. O Senhor sopra um novo tempo para a tua vida, e você vai testemunhar. Grandes coisas fez o Senhor por nós, sim,
grandes coisas tem feito o Senhor, e é por isso que eu estou alegre. Quem pode aplaudir aquele que é santo? Pai, eu oro, eu peço que o derramar da tua presença venha por uma visão ampliada da realidade. Não olharmos apenas numa situação, mas olhar dentro de um contexto maior, do macro que o Senhor enxerga e opera. Que possamos celebrar as coisas pequenas, os detalhes da tua fidelidade. Eu declaro inaugurada uma estação da fidelidade do Senhor, e fidelidade é um fruto doce. Eu declaro o fim do amargo e coisas doces vindo sobre a tua vida, e isso é força da igreja que opera, que salva e que resgata. Pode dar um glória a Deus bem alto. Que o Senhor abençoe e prospere essa casa, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.